Ninguém discute no ataque que o Júnior Santos é o titular do lado direito. O Tiquinho é o centroavante, brigando pela artilharia do campeonato e tudo mais. Não fez um bom jogo no último sábado contra o Atlético Paranaense. Mas o lado esquerdo é uma situação que deixa o próprio Luiz Castro em dúvida. Na primeira rodada ele não tinha o Vitor Sá, que estava machucado. Né? Contra o São Paulo não teve jeito, ele não pôde contar com o jogador. Desde que ele pode contar com os dois, o Luiz Henrique e com o Vitor Sá, um é titular e o outro sempre entra no decorrer dos jogos. 90% dos jogos na vaga do que começou a partida. Então, ele raramente coloca ao mesmo tempo o Vitor Sá e o Luiz Henrique. E a dúvida que fica é a seguinte: quem deve ser o titular do lado esquerdo do Botafogo? Já que nenhum dos dois joga o suficiente, ou pelo menos tem regularidade para poder assumir a posição. Nós temos uma tela aí com dados dos dois jogadores no Campeonato Brasileiro que mostram que é plausível a dúvida do Luiz Castro. O Vitor Sá, ele foi titular nos primeiros 5 jogos, tirando a partida contra o São Paulo, que ele não tinha condição de jogo. Nas 5 subsequentes ele jogou e foi reserva nos últimos 3. O Luiz Henrique foi reserva nos primeiros 6 jogos, inclusive quando o Vitor Sá não estava à disposição, e titular nos últimos 3. Em termos de minutagem, o Luiz Castro, apesar de não ter ficado à disposição no primeiro jogo, o Vitor Sá deu um pouco mais de minutos em campo, 450 contra 391 do Luiz Henrique. Cada um fez um gol, nenhum dos dois deu assistência, o Vitor Sá deu 5 passes para finalização e o Luiz Henrique 3. É pouco. Talvez o torcedor tenha uma predileção por um ou por outro, impactado pelo recorte da temporada, juntando aí Copa do Brasil e Copa Sul-Americana principalmente, o famoso pós-carioca, pós-estadual. Porque se a gente fizer a linha de corte só do Campeonato Brasileiro, é perceptível notar que o nível de produtividade é ruim dos dois. Então, quando as pessoas falam porque o Luiz Castro não consegue definir quem é o homem melhor pelo lado esquerdo, acho que com o Luiz Henrique ele ganha em força, com o Vitor Sá ele ganha em drible, acho que o Luiz Henrique ele ganha um jogador que tem uma capacidade mais de se apresentar para a finalização, o Vitor Sá mais profundidade. Os dois têm características diferentes, mas nenhum dos dois mata no peito e diz: a vaga é minha. Esse, ao meu juízo, talvez seja tecnicamente o principal problema para o Botafogo resolver para a sequência do ano.